Helena Matos, antes de mais, boa semana e Olivense, a Olivense, essa pedra no sapato. Bem, nós iremos um dia deslindar essa questão da Olivença, mas para já hoje vamos a uma coisa mais comezinha e contemporânea, de alguma forma. Nós estamos a 3 de março de 1941, mais ou menos vamos observando uns portugueses que estão ali esperando alguém. Eles esperam um automóvel que vai chegar a grande velocidade, é um Lincoln de 12 cilindros, coisa que o nosso António Santos me disse ser carro para gastar à época 15 litros aos 100. Penso que isso não preocuparia muito o homem que o conduz, não é? A verdade é que o carro chega, os seus ocupantes até vão sair do carro, eles vão dirigir-se para uma propriedade em que o Guadiana faz fronteira entre Portugal e Espanha. Bem, na verdade eles vão passar a fronteira de Espanha para Portugal a salto. Não se pode dizer que isso à época fosse assim muito raro. O que é extraordinário neste assunto, ou aquilo que o distingue de outros grupos que fizeram o mesmo, é que o homem que vinha ao volante do tal Lincoln de 12 cilindros e que conduzia a grande velocidade, gastando imensa gasolina, como tratou de explicar aqui o António Santos, é nada mais, nada menos que o rei Carol da Roménia. Nós vamos ter, aliás, uma notícia alguns dias depois no ABC, nos jornais espanhóis, em vários jornais. Aquilo que nós temos aqui é a notícia do ABC, que tem um título que diz assim: o rei Carol da Roménia e Madame Lupesco fugiram de Sevilha durante a noite de segunda-feira. O regime de vigilância a que estava submetido autorizava-os a sair livremente e a fazerem chamadas telefónicas. A polícia tinha apenas o encargo de vigiá-los nas suas saídas. O facto de o rei Carol dispor de automóveis de grande potência permitiu a fuga, tanto que nesta levou um Lincoln de 12 cilindros. Carol e Madame Lupesco tomaram a estrada para Badajoz e os seus perseguidores, que viajavam num carro muito menos potente, acabaram por lhes perder o rosco. Acaba por ser uma fuga pouco discreta, no fundo, não? Sim, nada discreta. Depois ainda temos aqueles detalhes em que os espanhóis são pródigos para dizer-nos que os quartos que ocupavam no hotel já foram fechados. Carol e a sua acompanhante deixaram pendente uma conta de 10 mil pesetas e em dívidas 2 meses de mensalidades aos seus criados. Do hotel foram levados bens e joias, casacos de peles. O que ficou em Sevilha foi a magnífica coleção de cães de Madame Lupesco. Temos de perceber que Madame Lupesco não era a esposa legítima do rei Carol, mas era a mulher com quem ele tinha escolhido fazer a sua vida. Curiosamente, o ABC tem uma outra notícia muito pequenina, que diz assim: em Portugal, Lisboa, o rei Carol da Roménia passou a fronteira portuguesa e tomou a direção de Coimbra. E depois tem ainda uma outra notícia que diz: Londres. Segundo informações recebidas de Lisboa, o rei Carol e a senhora Lupesco chegaram de madrugada à capital portuguesa. Portanto, temos aqui várias notícias sobre esta passagem do rei Carol da Roménia para Portugal, mas cabe perguntar porque é que o rei Carol fugiu da Espanha para Portugal. Podemos responder amanhã. Sim, durante toda a semana. Nunca se deixa uma pergunta sem resposta e a pergunta é: porquê é que o rei Carol da Roménia fugiu para Portugal? Esta questão, porque é que ele foge ou porque é que ele não foge, vão surgir as mais variadas teses, cada uma, se quisermos, mais elaborada que a anterior. A primeira, ou das primeiras a sair, e que vai ser um pouco veiculada pela imprensa espanhola, vai referir que provavelmente o rei Carol foi raptado pela PVD, ou seja, a antecessora da PIDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Bem, essa tese não caiu nada bem a Agostinho Lourenço, que era o homem responsável pela PVD, e que vai chamar a atenção para algumas coisas, nomeadamente é estranho.
que, estando a Securitate, portanto a polícia espanhola, encarregue de fazer a vigilância ao rei Carol, como é que, sabendo a Securitate, portanto a polícia espanhola, que o rei Carol sabe conduzir muito bem, que gosta e sabe conduzir depressa, que tem carros potentíssimos, como é que lhe fazem vigilância com os carritos? Portanto, como é que é possível? Mais Agostinho Lourenço, isto segundo a investigação de José António Barreiros, terá mesmo defendido que os polícias espanhóis foram coniventes, ou seja, tiveram de ser coniventes, porque quando o rei Carol começa a acelerar nas estradas que o levavam de Sevilha em direção ao Olivença, é claro que eles teriam tido meios para tratar que ele fosse travado. E isso não aconteceu. E, portanto, esta é uma das questões. A mim, o que me causa também grande inquietação é o destino daquele Lincoln de 12 cilindros ali abandonado na margem do Guadiana, um carro que qualquer um de nós desejaria ter, não é? Não está na minha garagem. Pelo rei Carol, quer dizer, não estava, ficou ali. Qual é que terá sido o seu destino? Olha, no meio desta investigação toda não consegui perceber. Mas a verdade é que realmente os carros em que a polícia espanhola lhe fazia a vigilância não acompanhavam de modo algum a velocidade a que o tal Lincoln conseguia chegar, e os espanhóis sabiam disso. Portanto, houve ali, se quisermos, isto é a tese do Agostinho Lourenço, deixar que as coisas acontecessem. Por outro lado, em Espanha vão surgir outras teses. E essas teses, por exemplo, vão dizer que já há muitos meses que o rei Carol tratava de vir para Portugal, ou seja, que teria havido negociações secretas com vista à vinda do rei Carol para Lisboa, porque aqui ele sentir-se-ia muito mais seguro e a salvo de qualquer tentativa de sequestro por parte dos alemães. José António Barreiros, que fez uma investigação sobre esta matéria, vai confirmar que, de facto, esses contactos existiram e houve um momento a que António Oliveira Salazar terá parecido adequado até que Carol viesse para Lisboa. Mas que a dado momento Salazar terá, digamos que, colocado na gaveta do nunca esta intenção, estes pedidos sucessivos do rei Carol para poder passar de Espanha para Lisboa. Portanto, temos duas coisas para perceber. Porque é que Salazar muda de opinião, não é? Porque é que inicialmente lhe parece bem que o rei Carol pudesse vir para Lisboa e depois muda de opinião. E a outra questão, que é, não querendo Salazar que Carol viesse para Lisboa, para Portugal, saísse de Espanha para Portugal, como é que ele aqui acabou? Portanto, temos mais duas perguntas, para lá daquele meu enigmazito, que é o que é que aconteceu ao automóvel em que o rei Carol fugiu. Portanto, temos estas perguntas, que não são poucas, para nos fazer companhia durante o resto da semana. Ou seja, no meio de todas estas potenciais negociações, alguma coisa não correu de facto mesmo bem no ponto final. Sim, uma espécie de 2 mais 2 igual a ponto de interrogação, que levou a que Salazar mudasse de ideias. Como se transforma então o rei Carol da Roménia de persona grata para persona não grata, por assim dizer, não é? Para Salazar. Ou persona que não se deseja ver por aqui. Por exemplo. Bem, as razões por que Carol quer vir para Portugal são evidentes, não é? Aqui ele acha que não sofrerá nenhuma tentativa de sequestro, nem, se quisermos, nenhuma obrigação de ir para um destino que não lhe interessa. Isto, sobretudo, ele acha que em Portugal estará muito mais a salvo das pressões dos alemães. Por outro lado, os alemães, de facto, não queriam que Carol viesse para Portugal. Isso é óbvio. E porquê é que os alemães não queriam que Carol viesse para Portugal? Porque eles receavam que daqui ele pudesse ir para a Inglaterra ou ser usado pela Inglaterra num restabelecimento da monarquia na Roménia que fosse contrária aos interesses dos alemães. Portanto, há uma coisa que é certa: os alemães não querem Carol em Lisboa, os ingleses podem achar isso interessante, e António Oliveira Salazar, de início, ter-lhe-á parecido, se não interessante,
pelo menos possível, mas depois terá deixado que o assunto caísse. O porquê? É que há uma questão. O rei Carol não é um rei qualquer em Portugal. Então quem é? O rei Carol é, e aí temos de ir para um assunto que eu sei que para si é complexo, que é as questões dos parentescos. Mas avança à vontade. Então vamos assim. Nós vamos para a rainha Dona Maria. Dona Maria vai casar com o príncipe alemão, um Saxe-Coburgo-Gotha, do qual vai ter vários filhos, e teve Dom Pedro V, que foi rei, do qual aqui já falámos, depois vai ser sucedido por Dom Luís, porque ele morre, não é? Entre outros filhos, teve uma filha, que é Dona Maria Antónia, que casa e teve um filho, que é Fernando da Roménia, que é o pai do rei Carol. Ou seja, este rei Carol da Roménia regressa às é raízes. um descendente direto de reis portugueses, ou seja, para mais, ele é até, isto para algumas pessoas à época isto era importante, temos de perceber, Portugal à época tinha um pretendente ao trono, que era Dom Duarte IX, porque o rei Dom Manuel II já tinha morrido, aliás tinha morrido em Inglaterra em 32, Salazar tinha-o feito transportar para Portugal, tinha feito funeral de Estado, mas ele, como Salazar declarava, tinha morrido sem herdeiros nem sucessores, ou seja, a questão dinástica estava fechada, porque Dom Manuel não tinha herdeiros nem sucessores. Digamos que havia um abstrato candidato ao trono português, que era Dom Duarte IX, que era descendente do ramo miguelista, portanto, dos absolutistas. Mas este Carol, que tinha sido da Roménia, era descendente do lado constitucional. Portanto, se por acaso a questão monárquica se colocasse em Portugal, o ex-rei Carol da Roménia, digamos que podia ser apresentado como um candidato ao trono português. E, portanto, não era de modo algum uma questão que António Oliveira Salazar estivesse interessado em ver ser suscitada em Portugal. E ele começou a olhar para todos os ângulos desta questão. E daí o ter deixado que o assunto, ele que de início achou que era uma questão, se quisermos, humanitária, responder aos pedidos do rei Carol da Roménia para vir para Portugal, quando equaciona as implicações que isso pode ter no equilíbrio do regime, então ele terá, segundo a expressão do Zé António Barreiros, posto este pedido no fundo da gaveta. E, portanto, este aparecimento inopinado do rei Carol da Roménia em Portugal não se pode dizer que tenha agradado a António Oliveira Salazar. E chegamos a quarta-feira a saber algo que era inesperado na segunda, a origem de sangue português deste tal rei Carol da Roménia. Mais uns meses de programa e o Rui está um expert em parentescos. Assim espero. Então coloca-se a questão, a Helena Matos, se o rei Carol da Roménia não era desejado aqui por praticamente ninguém, como é que ele aqui está? Bem, nós explicámos porque é que os alemães não queriam cá, tinham medo que ele, de alguma forma, pudesse ser utilizado pelos ingleses no restaurar de uma monarquia mais afim aos interesses da Inglaterra na Roménia. Portanto, os alemães não estavam de modo algum interessados nisso. António Oliveira Salazar também não estava muito entusiasmado com a ideia, tendo em conta que poderia haver, se quisermos, um reequacionar das questões do regime, porque a questão monárquica ainda não estava completamente fechada. A morte de Dom Manuel II tinha, de facto, de alguma forma encerrado o capítulo se o regime em Portugal poderia ou não ainda vir a ser uma monarquia, mas sempre que se equacionava este aparecimento de um, mesmo que muito fugido herdeiro, a questão de alguma forma podia voltar ao de cima. E tempos de guerra são tempos em que tudo pode acontecer, não é? E, portanto, nestas questões de regime, as cautelas e os caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, e, portanto, António Oliveira Salazar preferia este neto de reis portugueses lá longe em Espanha e não aqui em Lisboa.
Mas já que ele aqui está, portanto, a PVD de certeza que não o trouxe, os alemães ainda muito menos, os espanhóis talvez o tenham deixado de sair, ou há alguns espanhóis. E aí chegamos a algo importante, e que são os ingleses. Há também uma investigação nesta matéria feita por Margarida Magalhães Ramalho, em que é transcrita. Os ingleses fazem muitas memórias, isso é muito interessante e muito importante para mais tarde se fazer a história. O embaixador, à época inglês, em Madrid, escreveu no seu livro de memórias o seguinte: Serrano Súñer, que é um importantíssimo político espanhol, depois de lhe prometer um refúgio seguro, internou-o em Sevilha, portanto, isto ao rei Carol da Roménia, onde ele e a senhora Lupesco ficaram em confinamento. O infeliz rei constantemente apelava para a minha pessoa, particularmente quando se tornou claro que os espanhóis pretendiam entregá-lo aos alemães. Nós estamos a citar as memórias do embaixador inglês em Madrid nestes anos 40. Se os espanhóis pensaram ou não entregar aos alemães, pois não é certo. Temos de perceber que isto é a visão do inglês. Portanto, mas continuando. Havia pouco que eu pudesse fazer. De facto, tendo em vista o passado do rei, tinha bons motivos para ignorar o seu apelo. Mas ele era filho de um príncipe inglês e, além disso, fugia à Gestapo. Estas razões levaram-me a protestar contra a vigarice e desumanidade do governo espanhol ao mantê-lo prisioneiro. Bem, o rei Carol da Roménia não estava assim propriamente prisioneiro, estava num hotel em Sevilha, a situação era complicada e há aqui algo que o embaixador diz, que é: havia pouco que eu pudesse fazer. E depois, se calhar ele fez um pouco. Ele até escreve este texto dizendo: fiquei deliciado quando ele fugiu para Portugal. Digamos que ele ficou um pouco mais que deliciado. Nós vamos encontrar na fuga do rei Carol para Portugal, porque isto é uma fuga que claramente tem de ser montada, teve de ser tratada, teve de ser combinada, acertada. Aqueles homens que estavam ali em Olivença não estavam por acaso. E nós aí vamos ter, à espera do rei Carol, ali nas proximidades de Olivença, Augusto Joly, que é irmão do compositor Joly Braga Santos, e está um homem que não é identificado, mas que é mandado por alguém que estava conectado com os serviços secretos ingleses. Temos de perceber que as investigações mais recentes dão conta que até o ajudante de campo do presidente Oscar Carmona terá estado envolvido na criação deste plano que tornou possível que o rei Carol fugisse de Espanha para Portugal. E, de facto, é aquilo que faremos amanhã, é seguir o fio que nos vai levar diretamente aos serviços secretos britânicos. É, de alguma forma, um tapete vermelho que sai de Espanha e entra em Portugal, pelo menos até um determinado limite. Exatamente. Já falámos aqui e continuaremos a falar dos serviços secretos ingleses. Isto só me traz James Bond à cabeça. Talvez o nome mesmo MI6. Justifica-se ou não? Já. Bem, nós temos de perceber que na fuga do rei Carol de Espanha para Portugal, nós vamos encontrar alguém que de facto teve uma vida como a do James Bond, não sei, até porque a vida do James Bond depois tem ali outros lados pessoais, das quais eu de modo algum consigo afiançar. Mas chegamos a um nome de alguém que teve uma vida bastante aventurosa, que é o Victor Reynolds, que estava ligado aos serviços secretos britânicos. Ele, aliás, em Portugal vai fazer parte de algo que nós já aqui falámos, que era a rede Shell, e temos de perceber que na fronteira, a esperá-lo, estava de facto o Augusto Joly e um homem enviado por Victor Reynolds ao Carlos Reynolds. Fiquemos agora aqui pelo Carlos. O Victor é aquele que tem mesmo essa vida, que responde a esse perfil do agente, tudo isso, sim. O Carlos é um homem de família, é casado, pai de filhos, proprietário agrícola, e isso é muito importante. Ele era proprietário de uma quinta em Estremoz, que para muitos hoje é sinónimo, sobretudo aqueles que gostam de bons vinhos, que é sinónimo de algumas boas recordações à mesa, que é a Quinta do Carmo. O rei Carol da Roménia e Madame Lupesco, quando passaram a fronteira
de Espanha para Portugal foram levados para a Quinta do Carmo, em Estremoz. Não me vai perguntar o que beberam. Não vou. Não vai. Mas não faço a menor ideia e muito menos, também vamos aqui especular, se nessa noite em Estremoz, numa magnífica quinta, que é a Quinta do Carmo, se eles comeram os pezinhos de coentrada ou aqueles pratos típicos de região, ou se pelo contrário lhes foi servida assim uma comida, se quisermos, mais adequada a um palato mais internacional. Eu espero que não se tenham feito à estrada ainda nas horas seguintes essa faustosa refeição. Eu penso que o rei Carol não precisava de beber rigorosamente nada para conduzir àquelas velocidades, mas de toda maneira esperemos, tenha em conta o seu cuidado, sendo certo que o carro do rei Carol tinha ficado abandonado lá para trás, não é? Portanto, aquilo que nós vamos ter é no trazer, no tornar possível este passar da fronteira do rei Carol de Espanha para Portugal, uma intervenção que parece hoje, sobretudo com as investigações do José António Barreiros e Margarida Magalhães Ramalho, que parece ser mais ou menos indiscutível que houve aqui, digamos que uma forte participação dos serviços secretos britânicos, sobretudo quando encontramos aqui este nome, não é? Dos Reynolds, de Victor Reynolds, esse mesmo sim ligado à rede Shell, e depois este papel de Carlos Reynolds a receber o rei Carol e Madame Lupesco na sua Quinta do Carmo, em Estremoz. É claro que o rei, esperemos que tenha gostado de estar na Quinta do Carmo, mas depois havia, não é, que vir para Lisboa. E aí ele vai chegar, acompanhar a Madame Lupesco, vão viver, como era mais ou menos óbvio na época, no Estoril. E este homem, o rei Carol, nunca terá acalentado qualquer sonho, nunca deu sinal de ter acalentado qualquer sonho ou qualquer sequer ilusão de algum dia poder ser pretendente ao trono de Portugal. Contudo, ele pode ter feito um raciocínio que faz algum sentido. Ou seja, ele nunca, em Portugal, seria um efetivo pretendente ao trono vazio de Portugal. Contudo, esse estatuto mais simbólico que outra coisa qualquer protegia-o de algum voluntarismo dos alemães. Portanto, qualquer tentativa ou de rapto ou de pressionarem a ir para o outro lado, ele estava mais ou menos salvaguardado, porque as próprias autoridades portuguesas, mesmo que contra a vontade, seriam obrigadas a protegê-lo dessas iniciativas mais musculadas. Uma verdadeira imunidade. Exatamente, porque estas coisas dos símbolos contam muito. A verdade é que o rei Carol vai ter ainda uma vida aventurosa, vai depois da guerra até vai deixar Portugal, mas será em Portugal que ele morre. Ele vai morrer no Estoril em 1953. Digamos que é o fim dessa sua relação com esse país a que chegou saltando a fronteira como qualquer imigrante. E um bom acolhimento a alguém que poderia ter chegado a ser mesmo nosso rei. Exatamente.